Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Ítalo Marques. Eu sou Victor Santana. E esse é o Noir Noir. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso review da segunda parte da quarta temporada de Stranger Things. Como a gente falou anteriormente, que seria em duas partes, para que a gente pudesse falar com mais propriedade sobre tudo o que acontece nesses dois últimos episódios dessa quarta temporada. Então, isso é Stranger Things 4, volume 2, parte 2. Bom, se você quer saber o que nós achamos da conclusão dessa temporada tão aguardada e tão épica como foi divulgada, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, tendo como mais importante, a gente vem pedir a vocês novamente para deixar seu like, dar o legal, curtir, o gostei, enfim. Se inscreva no canal, ative o sininho para novas notificações que vão estar chegando por aí. Comente sua opinião sobre o vídeo, sobre a série, sobre suas teorias que você tem, o que você acha que vai acontecer numa quinta temporada. Se você gostou do que aconteceu nesse último episódio, enfim, deixe sua opinião. Não esqueça também de compartilhar com seus amigos, com sua família, com o pessoal do Mundo Invertido, enfim, você já sabe. Bom, jabá feito, bora pro tema. A gente retoma a conclusão da quarta temporada de Stranger Things com um momento entre Joyce e Hopper, onde eles estão lá no esconderijo de Yuri. E eles têm um momento em que finalmente acontece o primeiro beijo do casal, que já estava de rosca, já não era sem tempo. E finalmente veio aí, graças a Deus. Que eu achei que era mais fácil um deles morrer do que esse beijo sair. Mas enfim, a gente tem esse momento entre eles. Aí a gente é levado de volta para Hawkins, onde Dustin, Ed, Steve, Robin e Nancy entram de volta lá no Mundo Invertido para executar o plano que eles arquitetaram. E bom, Dustin e Ed ficam lá no trailer, onde fica o portal, enquanto Steve, Robin e Nancy vão para a variação da Crew House lá do Mundo Invertido, que é onde o Vecna mora. Eles têm essa separação, é quando o Ed fala para Steve que eles estão lá só para dar o apoio, que eles têm consciência de que eles não são os heróis, e aí eu tava fazendo o quê? Dando a confirmação do atestado de óbito de Ed, nesse momento. Aí ele fala para Steve, vai lá, acaba com eles e tal, e eles saem enquanto eles ficam lá, ele e Dustin. Aí a gente volta lá pra Califórnia quando Jonathan tá tentando uma viagem pra Hawkins pra eles conseguirem chegar lá a tempo pra ajudar o pessoal, só que não tem uma maneira deles chegarem lá, não tem ônibus disponível, não tem como eles chegarem. E aí que entra a sacada de Eleven, né? Que é quando ela fala pro pessoal que durante a vida dela lá, ela conseguiu entrar na mente da mãe dela, conseguiu entrar na mente de Billy. Então ela disse que também consegue entrar na mente de Max e conseguir ajudar de lá. Então a gente percebe que tá cada um espalhado em um ponto, os três em cada um em um ponto, e os três tá convergindo para uma única coisa. É aí que Eleven fala que para fazer o que ela tá dizendo, ela só precisa de um tanque de privação sensorial, como o que ela usava lá no Projeto Nina, para entrar na mente de Max e lutar com o Vecna dentro da mente dela, sem precisar chegar a Hawkins, porque eles sabem que não vão chegar a tempo. Aí, quando eles se perguntam, não, mas onde é que a gente vai arrumar uma banheira, que é o que a gente usa para substituir o tanque e tal. Aí Argyle chega e fala que ele tem um plano e que o confronto mental vai rolar, como ele fala lá, e que vai ser fogo. Aí ele chama a galera de volta para dentro da van e leva a galera lá para onde ele pretende executar o plano dele. Então a gente volta para Hawkins também com Max, Lucas e Erica procurando o Vecna dentro da Crew House no mundo real, lá no mundo normal, através das lanternas, porque a gente sabe que quando o Vecna passa no mundo invertido a lanterna fica mais forte, e eles estão procurando por isso lá. Aí a gente tem um momento em que Erica encontra o Vecna, porque a lanterna que ela está usando fica mais forte, e ela fala para Lucas e para Max
E aí fala, e aí, fase 1, só que eles estão se comunicando por escrito. Eles estão se comunicando sem falar, porque o Vecna escuta quando eles falam. Então ele ia saber que eles estavam na casa. Aí ele diz que sim, e ela sai pra... Um parquinho lá, onde Steve, Nancy e Robin estão esperando no mundo invertido, que ela vai sinalizar para dizer que vai dar início ao plano. A gente também tem um momento de Lucas e Max dentro da casa, nessa hora que eles estão conversando por escrito lá. Ela diz que está feliz de ele estar lá, ele chama ela para ir no cinema na sexta-feira e ela diz que sim, através do desenho lá que ela faz, para dizer que aceita. E aí é quando ela começa a tentar atiçar o Vecna para ele atacar ela, para o plano começar a ser desencadeado a partir daí. Em meio a isso, na Rússia, Hopper consegue entrar em contato com a gente lá que é amiga do Dr. Owens, e ela informa para eles que o doutor tá com a garota e a garota voltou para combater o mal de Hawkins. Então eles sabem que Eleven foi lutar contra o mundo invertido de novo e eles precisam achar uma maneira de ajudar ela, só que eles não vão chegar a tempo. É quando Joyce fala, não, a gente tem partículas do mundo invertido aqui na Rússia também, o que a gente tem que fazer é destruir elas para afetar lá no mundo invertido e ajudar eles daqui, porque vai afetar a mente colmeia, porque todo mundo invertido funciona através da mente colmeia lá. Aí eu gostei do fato deles terem feito com que toda a batalha, apesar de todo mundo estar separado, convergisse para uma coisa só, sem que eles precisassem estar em Hawkins, porque a gente sabe que eles não teriam tempo de chegar e tal, e seria muita conveniência de roteiro colocar todo mundo junto ali num instalar de dedos. Então eu gostei muito desse ponto. Aí a gente volta lá pro mundo invertido, a gente tem Ed e Dustin fazendo lá um isolamento, uma barricada em torno do trailer para eles poderem se proteger. Ao passo que no mundo real, toda a movimentação que está tendo dentro da Crew House chama a atenção de um morador lá de Hawkins, e o que é que ele faz? Dá com a língua nos dentes para Jason e para os coleguinhas dele do time, que está acontecendo alguma coisa lá, e o que é que acontece? Jason resolve ir lá averiguar, porque ele sabe que tem alguma coisa a ver com o culto satânico do Hellfire. Aí a gente tem o grande momento em que Ed precisa distrair os morcegos para que Steve, Nancy e Robin entrem na Crew House, que eles ficam lá como se fosse uma proteção, né, sobrevoando a casa. E aí Ed começa a tocar um clássico do metal lá, Master of Puppets, que é o momento de glória de Ed nesse episódio e na série, onde ele consegue atrair a atenção dos morcegos pra ele. E antes disso ele ainda declara lá, Chrissy, essa é pra você. Aí eu, meu Deus do céu, porque é o casal injustiçado que tinha que ter acontecido e não aconteceu. Aí, bom, a gente tem esse momento épico, que acho que fica ali páreo a páreo com a cena de Max surgindo do Vecna no volume 1, em questão de ser épico nessa temporada. Enfim, aí ele consegue tirar os morcegos vão pra onde ele está. Erika avisa que eles já encontraram o Vecna, então Robin e Steve nem se entram dentro da variação lá da Crew House pra encontrar o Vecna. Só que é cheio de tentáculos lá dentro e eles não podem pisar em nenhum, porque o Vecna ia perceber que tinha gente lá, devido à mente colmeia tá toda ligada lá a ele. E aí tem todo aquele negócio de andar com muita cautela e tal, que eu acredito que tenha sido um grande desperdício dos personagens, porque eles perderam muito tempo nisso. A gente vê que foi realmente pra esticar o episódio. E assim, enquanto isso o Ed tá lá dando sangue no solo de guitarra dele, maravilhoso, nunca errou. Dustin tá lá curtindo o som também, e os morcegos girando em profusão e em direção a ele. A gente vê que Argyle chega também lá na pizzaria, né, com um tanque de massa de pizza para usar como a banheira, encher de água com sal, botar a Eleven dentro e para ela entrar lá na mente de Max e fazer o que ela tem que fazer. Nesse momento também a gente tem uma cena em que Jonathan conversa com o Will, porque a gente sabe que ele percebeu que o Will tem sentimentos por Mike. A gente vê lá no episódio 8 ele olhando, eles conversando pelo retrovisor da van. E aqui ele conversa com o Will sobre isso e diz que vai apoiar ele, que sabe que estava distante, mas que tá ali por ele independente de tudo. E aí eles têm um momento bem emotivo, que eu acredito que nesse volume 2 o Will teve as duas cenas mais emotivas, assim, questão de mexer com o emocional da pessoa. Foi só pra o que serviu. Victor e o ranço dele com o Will. Aí Eleven entra lá na banheira e tenta entrar na mente de Max. Em contraponto, o Max tá
lá, provocando para o Vecna entrar na mente dela. Ela começa a falar coisas horríveis que ela fez. Ela fala que ela desejou a morte de Billy porque ele fazia da vida dela um inferno e tal. É quando o Lucas começa a demonstrar reprovação pelo que ela estava dizendo. E aí ele se revela como sendo o Vecna. E aí começa a conexão dela com ele e ela começa a usar a artimanha que ela queria usar. Ela nem percebeu que já estava no transe. Ela começa a pensar na lembrança feliz que ela tinha separado, que é o baile da neve lá, que é quando tava todo mundo feliz no final da segunda temporada, que Eleven foi pro baile com o Max, ela tava com o Lucas. Ou seja, é uma lembrança feliz que ela tem, já que ela não tem muitas devido à vida dela tá toda bagunçada. Mas assim, o Vecna começa a mexer com isso. Enquanto isso, Eleven tá tentando alcançar onde ela está, mas tudo que aparece onde Eleven tá lá, que é quando o Max é mais nova, é a mesa de som do baile. Aí acho que é por aí que ela puxa, que Max tá nessa lembrança e ela vai pra lá. Nesse momento o Vecna já está atacando o Max lá dentro, transformando tudo em sombras e em tristeza. E quando ele tá quase pegando ela lá, cravando as garras na cabeça dele, ele é levitado e vê Eleven chegando. Que é o momento em que ele fica surpreso que ela tá lá e ela joga ele longe. E Max faz, não, mas como é que você tá aqui? Você é real? Ela, eu tô aqui graças a um freezer de massa de pizza. Aí Max, o que ela... Não dá pra explicar. Não consegue agora explicar. Aí o Vecna começa a lutar lá contra elas e tal. Enquanto isso, Lucas tá desesperado porque Max tá no transe. E no momento em que ela tá no transe, chega Jason lá no sótão da Crew House pra deter ele, dizendo que ele tem que acordar Max do transe, porque senão ele vai dar um tiro nele. Ele tá apontando um revólver pra Lucas, de fato, dizendo que ele vai atirar se ele não acordar Max e tal, querendo vingar Tracy. Ele dizendo, não, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não posso fazer nada. E ele quer ajudar Max ao mesmo tempo, mas tá sobre a mira da arma lá. Enquanto isso, Erika tá lutando com o amigo de Jason do lado de fora, que ele tá segurando ela. E aí tem toda a bagunça se dando em meio a isso, porque tá Ed lá lutando contra os morcegos, porque depois que ele conseguiu terminar o solo de guitarra, ele entra no trailer, os morcegos ficam voando, só que eles começam a entrar no trailer, e aí eles têm que voltar pra o mundo real. Aí ele manda Dustin de volta, corta o cordão lá de lençol que eles tinham feito, e ele vai se sacrificar, e vai fugindo pra atrair os morcegos. Aí ele chega lá e ele fala, não, eu não vou fugir dessa vez, porque ele era tido como um covarde e tal, e ele para pra lutar contra os morcegos. Só que é uma ideia idiota, porque eram muitos morcegos, ele não ia conseguir dar conta daquilo ali sozinho. E aí ele fica lá lutando em vão, enquanto Steve, Nancy e Robin estão detidos pelos tentáculos do Vecna lá na Crew House, presos pelo pescoço, pelos braços e tal, não podendo fazer muita coisa. Hopper, Joyce e Murray voltaram para dentro da prisão lá para lutar contra os Demogorgons que estavam lá dentro. Enquanto isso, o caos já estava imperando lá, porque teve um tiroteio lá enquanto eles estavam lutando contra o Demogorgon que estava solto já, e os tiros pegaram lá nas provetas. E aí o caos imperou, porque os outros Demogorgons escaparam e tá um inferno lá dentro. E aí eles começam a lutar contra eles também, com muita dificuldade. Tem um momento em que Hopper quase vai pra Cristo também. E a gente vê tudo começando a dar errado, porque Eleven não consegue lidar com o Vecna sozinha. Ele começa a atacar Max começa a flutuar e quebra as pernas dela e os braços. E nesse momento eu já tava começando a ficar de agonia, dizendo, meu Deus, ela vai morrer, ela vai morrer, ela vai morrer. Os olhos dela sangrando. E eu disse, meu pai do céu. E Lucas lutando com Jason pra poder tentar fazer alguma coisa, né? E Jason lá, aquele cão, não serviu pra nada, só pra atrapalhar o plano. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Dustin tentando voltar pro mundo invertido pra ajudar Ed. E é uma bagunça. Aí quando Mike percebe que Eleven tá lá tendo problemas pra executar o que ela queria fazer, ele vai começar a se declarar pra ela lá um discurso meloso, dizendo que ama ela e blá blá blá. E aquela coisa que ele tá ali só de coadjuvante, e como eu disse, Mike é definitivamente um personagem, nada além disso. E bom, um discurso que se prolonga até demais, porque ele fala muito, eu te amo, não sei o que, eu preciso de você, você é incrível. Aí Eleven encontra a força dela lá pra se soltar dos tentáculos do Vecna, lutar contra ele. Só que aí já é tarde demais, porque Max já tá debilitada pelo ataque, né? Então ela cai lá no sótão, no chão. Lucas começa a querer acordar ela depois de ele ter dado um murro lá em Jason, que ele caiu no chão e ficou lá.
E ele tentando reanimar ela, não, Max, volta, fale comigo e tal. Só que nada adianta, né? Porque Exatamente. ela já se foi. É. Ela consegue falar que não tá sentindo as coisas, Que não tá vendo nada, que aí a pessoa já tá apreensiva, porque eu disse, não, ela não vai morrer, mas ela vai ficar sem poder disso, andar, né? e cega. Lembrando disso, né? Que enquanto ele tá sendo devorado lá pelos morcegos do mundo invertido, Robin, Nancy e Steve estão lá tocando fogo no corpo de Vecna e depois que eles conseguem de fato começar a mexer com o Vecna, né? Que é quando Hopper também consegue matar o Demogorgon junto com o Murray, que bota fogo nos que tinham lá, e só sobra um pra ele lutar contra. Que ele encontra lá uma espada meio que do nada, que eu não consegui entender, ele olha pro lado lá, ela tá lá, ele pega e começa a lutar com o Demogorgon com a espada. E ele consegue matar esse Demogorgon, e tudo isso vai afetando o Vecna, enfraquecendo ele. Mas mesmo assim, depois de... Não, beleza, a gente conseguiu salvar Max? Não. Por quê? Porque mesmo quando ele quebra os braços, as pernas e os olhos, basicamente, é como se a morte dela tivesse sido consumada. Então os 4 portais começam a se abrir e começam a destruir Hawkins. Começa a se abrir uma passagem entre o mundo invertido e o mundo real, em que não tem mais limitações, os monstros podem sair a qualquer momento. E o caos começa a se dar daí. Eleven já desesperada com o que está acontecendo com Max, e Max morre, de fato, em um momento, mas Eleven diz que não aceita que ela morra, coloca lá a mão no pescoço dela e tenta puxar ela de volta à vida. É a tentativa dele, inclusive, essa cena, um show de atuação para Sadie Sink, para Millie Bobby Brown e para Caleb McLaughlin também, que são os grandes destaques desses episódios, que eles realmente entregam tudo de si. Também tem a cena onde Ed já tá lá se entregando pra morte, que ele sabe que ele não vai sobreviver, e ele fala pra Dustin cuidar do pessoal e tal, e fala que aquele é o ano dele que ele vai se formar, que também é bastante emotivo. E bom, as coisas começam a se encerrar dessa forma. O Vecna é detido, entre aspas, porque além de terem botado fogo nele, nesse enche ele de tiro, ele cai lá pela janela do sótão, cai no chão, só que ele some depois. Eles voltam lá, né, pro mundo real depois disso, onde eles têm que lidar com todo o caos do que estava acontecendo em Hawkins, depois que os portais se abriram. Tem gente que está indo embora, porque sabe que não tem mais futuro ficar ali, porque está sendo perturbado. Que depois de toda a história lá do culto satânico, agora vem esse terremoto que está numa escala sem precedentes. Ou seja, Hawkins não é mais o melhor lugar para se morar. Aí tem gente desabrigada, precisando de comida. É nesse momento que Mike, Will, Argyle, Jonathan e Eleven chegam a Hawkins. E eles encontram o pessoal. Dustin conta para eles que Max está em coma, que ela teve uma morte cerebral, pelo menos é isso que dá a entender, porque quando Eleven tenta entrar na mente dela, não tem nada lá, só escuridão. E Lucas está devastado com isso, porque os médicos disseram que nem sabem se ela vai acordar algum dia. Dustin, Steve e Robin vão para o centro lá, o abrigo dos refugiados lá do terremoto, e eles vão ajudar as pessoas e tal. É quando Dustin conta para o tio de Ed que Ed tá morto, que ele morreu salvando a cidade que odiava ele. Que a gente tem aí o peso da injustiça que Ed sofreu, porque ele morreu sem provar a inocência dele, que não tinha sido ele que tinha feito tudo aquilo. E bom, a gente também tem o pessoal tentando reorganizar lá a cabana onde Hopper morava na floresta com Eleven, e fazendo as coisas lá, a faxina e tal. A gente tem momentos de Jonathan com Nancy também, sobre o futuro deles e comentando sobre tudo que aconteceu. A gente tem quando a Eleven vai-se embora pro quarto dela pra ficar sozinha, pra refletir no que aconteceu. Tentar que entrar é o na mente de momento Max, que a gente vê que Hopper chega e ela encontra ele, tem todo aquele momento de comoção de pai e filha, que ela até fala que deixa os 8 centímetros abertos da porta, que ela até moveu com o poder da mente dela quando ela encostou a porta, que é o momento de comoção, que os dois se encontram lá e tem aquele todo carinho, né, que os dois têm. Que, ao meu ver, essa temporada foi a temporada que Hopper foi mais trabalhado, que foi uma das melhores dele. Antigamente ele era mais a força bruta, agora a gente tem o lado mais emotivo dele. E também ela reencontra a Joyce, né, que ela fala pra ela que bom que você foi pra sua conferência, porque ela sabe que Joyce mentiu e ela foi atrás de Hopper lá na Rússia. E aí
eles, depois de estarem todos reunidos, o Will sente lá a nuca dele arrepiar e ele fala que o Vecna tá vivo, que ele ainda consegue sentir, que ele está debilitado sim, mas que ele ainda está vivo. E aí eles veem o céu ficando escuro, eles vão olhar o que é, e é quando eles começam a ver que a nuvem negra lá do mundo invertido começa a vazar para Hawkins. Então tá tudo ficando escuro também, tudo perdendo as cores por causa das partículas do mundo invertido tá caindo lá sobre elas. E a temporada se encerra com isso, com eles olhando para Hawkins já totalmente entregue ao mundo invertido, praticamente, com a batalha iminente que vai vir aí na 5ª temporada. A definitiva. Bom, sobre o episódio final, a gente já tinha a informação de que ele teria 2h30 praticamente, mas assim, a gente vê que tem muita coisa nele que não precisaria ter sido tão esticada. Desnecessária, arrastada. Ele poderia ter sido mais enxuto. Foi só pra fazer valer o que os irmãos Duffers falaram lá, de que ia ser a maior temporada de Stranger Things até agora. Eles falaram em questão de duração. Mas assim, a gente vê que dava pra ter enxugado mais sim. Toda a atenção do episódio ficou concentrada em um momento só, que eles poderiam ter espalhado, mas se era pra ser uma coisa tão longa, eles poderiam ter mexido mais com o emocional do público, separando os confrontos para que a galera sentisse e temesse pela morte de mais personagens. Embora as mortes nem tenham vindo aí, porque eles prometeram um banho de sangue e nesse episódio só morreu um personagem, no outro morreu o pai de Eleven. Mentira, nesse morreram 2, né? Que foram Ed e Jason, assim, de personagens que a gente conhecia. Mas assim, a gente vê que tá naquele ciclo vicioso ainda de Stranger Things, de que eles botam personagens novos na temporada pra matar esses personagens e evitar matar os primários. Eles não têm essa coragem. Millie Bobby Brown falou isso em entrevista, que eles não têm coragem de matar os personagens principais. O que é um ponto de crítica pra série, porque Stranger Things é uma série que acerta na maioria das coisas, mas quando chega a ponto de botar os personagens em risco, eles não fazem isso. E é um ponto negativo no final das contas. Claro, o fato de eles terem separado em 2 volumes serviu sim, porque nesse 1 mês que a gente passou esperando, a gente teve mais tempo de se apegar a Ed, porque se a temporada fosse lançada toda de uma vez e ele morresse, a galera provavelmente não sentiria tanto peso. Eu não senti. Que nem na temporada 2. A gente lembra de Bob, o namorado de Joyce, que entrou na temporada 2, morreu na temporada 2 e ninguém mais lembra dele. Ele não é nem mencionado. Eles fizeram praticamente a mesma coisa aqui. O episódio não é ruim. Esse volume 2 não é ruim. Pra mim ainda continua sendo a melhor temporada da série até então, porque é mais madura, tem mais coisas. Mas peca nesse sentido de fluidez dessa segunda parte. Poderia ter sido melhor. Sobre as atuações, a gente não, já cansou de dizer a vocês que foram todas sensacionais, principalmente Hopper e Max, que foram 2 personagens que a gente se apegou e que sofreu quanto eles sofreram e torceu para que eles ficassem bem, né? Apesar de Max não ter ficado. A gente espera aí a 5ª temporada em que Max provavelmente vai voltar. Não sabe a que custo isso vai acontecer e como vai acontecer. Mas com a batalha iminente aí de Hawkins chegando, a gente sabe que eles vão fazer de tudo para lutar contra o Vecna. E que talvez Max seja uma peça-chave nisso, já que as teorias por aí ditam que provavelmente ela não está conseguindo recobrar a consciência dela, porque a consciência dela está com o Vecna, devido a eles terem aquela conexão que Eleven interrompeu. Então provavelmente a consciência dela ficou com o Vecna e só o corpo dela ficou lá. Bom, a minha teoria é que se o Will morrer tudo acaba, então é isso. E a gente também espera que a garota lá da 2ª temporada que Eleven encontrou, que também tem poderes e fala que tem outros como eles, volte pra ajudar, porque a gente sabe que Eleven não vai conseguir lidar com o que tá acontecendo em Hawkins sozinha. Então provavelmente tudo vai culminar para essa conclusão, para ser ainda mais épica do que essa temporada, ainda mais sangrenta provavelmente, em que a gente espera que eles não tenham medo de causar baixas lá no elenco, nos personagens. A gente sabe que personagens têm que morrer para que tudo isso seja o mais crível possível. E bom, no apanhado geral, como a gente já falou, a temporada é boa. Tem sim uma falha aqui e ali, porque nada é perfeito, a gente sabe disso. E é isso. A gente espera que vocês tenham gostado dessa nossa análise
Se você é novato, não conhece muito do nosso trabalho aqui, vai ter mais vídeos nossos linkados aqui no izinho, para que você conheça mais sobre nosso trabalho aqui no Noir. Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho para as novas notificações que vão estar chegando por aí. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos, com sua família, porque você gosta, porque você não gosta, com pessoas do mundo invertido, com tudo. Vai ajudar bastante a gente aqui. Comenta também tua opinião sobre a série, sobre esse episódio, sobre o nosso vídeo. O que vale é você comentar aí, ajuda bastante a gente também. A gente gosta do retorno de vocês. A gente agradece você por ter visto esse vídeo até aqui. Se você é novato, se você é veterano. Se você é veterano, obrigado por estar nos acompanhando, por seguir nos acompanhando. A gente espera que vocês continuem por aqui. Se você é novato, mais uma vez, seja bem-vindo. A gente espera que vocês voltem para mais. Estaremos esperando vocês. E até lá, tchau!